Nesse momento, mais uma vez, a palavra está aberta. Pedimos ao Espírito do Senhor que nos ilumine a mente, o coração para receber aquilo que Tu queres nos dizer nessa manhã. Nos dê sabedoria, bondade e entendimento. Nós pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, o tema que veio na minha mente, sobre a mensagem mencionada nessa manhã, o tema diz assim: por que não pregamos o Evangelho? Foi essa pergunta que veio, eu usei um tema. Por que nós não pregamos o Evangelho? Você pode dizer assim: mas existe vários motivos para não pregarmos o Evangelho. Vamos ver a saúde física, às vezes me impede de pregar o Evangelho. Às vezes sim e às vezes não, né? Mas tem momentos que realmente não dá, porque não dá mesmo, né? Não porque a pessoa não quer, mas não dá mesmo. Mas outras perguntas vêm na minha mente, que eu escrevi aqui, que diz assim: por que eu fico muitas vezes acomodado, né? Vendo o tempo passar, vendo as oportunidades da vida passar, fica ali incomodado. Por que outra pergunta que vem na minha mente? Por que eu vejo as pessoas perecendo e tendo a luz nas minhas mãos? Por que não iluminar aquele que está em trevas? Porque muitas das vezes, né, me pareço com aquele filho, o filho da vinha, a qual o pai, como diz a Bíblia, que a parábola para ser da vinha, se estou lembrado aqui. Só sei que a história diz que o pai, né, tinha uma vinha e o pai tinha 2 filhos. Ele fez um convite para o primeiro filho, dizendo: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse não. Depois, porém, a Bíblia diz que arrependido ele foi. Aí Jesus chegou o segundo pai, chegou o segundo filho: filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: com toda certeza, pai, eu vou. Mas não foi. Quem fez a vontade de Deus? O primeiro, né? Porque ele disse que não ia, mas arrependido foi. Será que nós nos encontramos? Será que nós nos parecemos com esses 2 filhos? São perguntas, irmãos, que a própria Bíblia vai dar resposta para cada um de nós. Por que não pregamos o Evangelho? Né? Irmãos, quando se trata do Evangelho, nós, para pregar o Evangelho, não dependemos só da igreja completa. Você sabia disso? Porque às vezes nós se acomodamos tanto, né, com a igreja junto. Eu sei que é importante, é muito bom estar todo mundo junto na pregação do Evangelho, mas só que nós não devemos esquecer, irmãos, que temos uma obra individualmente a ser feita. Você sabia disso? Que eu não preciso nem de mim e você também não precisa de você. Você sabia disso? Era mais disso, que nós temos uma obra individualmente aqui a fazer, né? Mas só que às vezes eu fico tão preocupado, tão com medo, né, por talvez saber um pouquinho só da Bíblia, e às vezes nós esquecemos do poder de Deus, né, do Espírito Santo, que é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá coragem para enfrentarmos aquilo que a gente não consegue fazer. Às vezes nós esquecemos disso. Então, irmãos, eu mais disso que se nós fizéssemos a obra individualmente, né, muitas das vezes fizéssemos individualmente, já teria voltado. A gente não se acomoda tanto, esperando os outros para se unir, para poder sair para pregar o Evangelho. Mas não funciona bem assim. Nós temos uma obra, sim, como igreja como todo, né, fazemos. Mas também nós temos uma obra chamada a obra individual, né? Às vezes a pessoa fala tanto em visitação, vamos visitar, faz convite, faz isso, faz aquilo, mas não aparece uma alma vivente. E aquela pessoa mesmo, né, que convidou, se esmurece, não tem força o suficiente e acaba também não indo fazer
a obra de Deus. Tá certo? Mas só, irmãos, que a resposta de tudo isso, sabe onde se encontra? Né? Por que nós não pregamos o Evangelho? Sabe por quê? Por falta da nossa comunhão com Deus. Mas eu tenho, mas talvez não seja o suficiente para ter a energia suficiente, mas o poder suficiente para pregar o Evangelho eterno, para salvar aquelas pessoas que perecem, né? O estudo da Bíblia, a oração é muito importante para que a gente possa ter o poder de pregar o Evangelho. Mas o que falta mesmo, não sabe o que é? A resposta para por que não pregamos o Evangelho? Por falta de poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus, sabe, que é o maior dom do céu que Deus deixou a cada um de nós, é o maior presente. Você sabia disso? O maior presente dado por um ser humano, irmãos, depois de Cristo, é o Espírito Santo, né? Porque o próprio Jesus falou: não vem que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convenceu a cada um de nós a estar aqui nessa manhã para glorificar o seu nome. Amém. Ele convenceu a cada um de nós, sem sabermos, né, para ouvirmos a mensagem, que é uma mensagem, irmãos, profética. Este evangelho será pregado no mundo todo, e testemunho de todas as agências, então verá o fim, né? O anjo apareceu lá no Apocalipse, tendo um evangelho, tendo para pregar. E quem é esse anjo do Apocalipse que João viu? É eu e você. Amém? Amém. Então, irmãos, falta o poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1 e o verso 8. Atos, capítulo 1 e o verso 8. Atos, capítulo 1 e o verso 8 nos diz, mensagem muito importante. A resposta mais importante que nós temos, por que não pregamos o Evangelho? A resposta está em Atos. Atos, capítulo 1 e o verso 8. Diz o que, irmãos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o que, irmãos? Aos confins da terra. Amém? Amém. Então a resposta não é porque eu estou doente, a resposta é correta, não é porque eu não posso me mexer, mas a resposta correta, irmãos, para não pregarmos o Evangelho, é a falta do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, irmãos, não podemos fazer absolutamente nada. É por isso que eu fico muito acomodado. É por isso que eu vejo as pessoas perecendo. Eu sinto até pena delas. Eu choro até muitas das vezes, né? Eu medito várias vezes sobre isso, mas eu não tenho coragem de ir lá e anunciar aquele que pode trazer alegria, aquele que pode aliviar a dor, aquele que pode salvar aquela alma. Sabe por quê? Porque falta o poder do Espírito Santo. Amém. Porque em Atos dos Apóstolos é dito, irmãos, né, que quando você recebe o poder do Espírito Santo, ao descer sobre vocês, aí sim vocês vão ser uma testemunha viva. Vocês vão pregar onde, irmãos? Aqui neste bairro, no outro, e se possível, irmãos, né, até os confins da terra, ou seja, nos lugares mais distantes dessa terra, com o poder do Espírito Santo, você é aqui. Mas sem o poder do Espírito de Deus, o maior dom do céu, o maior presente, irmãos, bota isso na cabeça de vocês e na minha cabeça também. Foi o maior presente que Deus deu para um miserável pecador que nem eu. Cheio de defeito, cheio de falha, cheio de desobediência, cheio de falta na oração, cheio de falta no estudo da Bíblia, cheio de falta das oportunidades, né, que Deus me concede. O Espírito Santo, irmãos, foi o presente, o maior presente do céu, né? Foi Ele que nos trouxe até aqui hoje, para
glorificar o nome de Deus, para ouvir essas palavras. Porque nós precisamos dele. E a própria Bíblia, né? Que a Bíblia diz que a palavra é examinar as Escrituras, porque eles vai ter nela a vida eterna. A própria Bíblia, irmãos, que é o pão da vida, sem o poder do Espírito Santo, ela não vale absolutamente nada. Você sabe disso. E a Bíblia diz que o meu Espírito não vai permanecer no homem para sempre. Então hoje é dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito de Deus ainda está conosco. Nos convencendo, abrindo a nossa mente, abrindo nossos olhos, falando com o nosso coração, para que a gente possa, através dele, ter um despertamento espiritual para a obra da pregação do Evangelho. Porque a honra do servo de Cristo, como diz a profeta Ellen White, que eu anotei aqui, olha o que diz Ellen White sobre a honra do servo de Cristo. Onde está a honra daqueles que servem a Cristo? A verdadeira honra, ela diz, testemunhos para a igreja, página 416, ela diz o seguinte: a verdadeira honra e a glória do servo de Cristo não consiste no número de sermões pregados. Eu posso pregar aqui até o mês inteiro, só eu, mas a honra do servo de Cristo não está aqui. Você pode cantar, louvar, exaltar o nome de Deus todos os dias, todo mundo pode ver a tua cara todos os dias aqui na igreja, mas a honra do servo de Cristo não está aí, né? Eu posso pregar milhões de sermões maravilhosos, né, que tocam o teu coração, mas a honra dos filhos de Cristo, do servo de Cristo não está aí. Mas está onde? Está aqui, irmãos. Ó. A honra, a verdadeira honra e a glória do servo de Cristo não consiste no número de sermões pregados, nem na quantidade de seus escritos. Pode escrever um monte de maravilhas inspirado pelo Senhor, mas a honra não está aí, irmãos, mas na obra de atender fielmente às necessidades das pessoas. E aí que está cada servo de Deus que se diz ser de Deus, é na necessidade das pessoas, ajudar o próximo. Por isso que Jesus deu um mandamento, resumiu em 2, sabe? Lembra deles? Honrar teu Deus, né? Honrar Deus, né? É fugir aqui da mente. Amarás teu Deus dentro do teu coração, pela tua força, pelo teu entendimento, e amarás teu próximo, né? Com a ti mesmo. E a Bíblia diz que a honra do servo de Cristo está aqui, né? De ajudar fielmente a necessidade das pessoas, as pessoas que Deus está interessado. É por isso que Ele te salvou. É por isso que Ele morreu na cruz por cada um de nós, porque nós somos as coisas mais preciosas que Deus tem aqui nessa terra. Amém. Ele morreu por todos os nossos pecados. Ele sofreu tanto para te salvar, e através de cada um de nós, representando Cristo, salvar outras pessoas. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, eu não profetizei o teu nome. Senhor, e quando que eu te vi nu e não deixe te vestir? Quando que eu te vi no hospital e não fui visitar? É como você deixa de fazer alguns pequeninos. Entende como as pessoas são mais importantes? Por isso que é bom, irmãos, a obra individualmente, como igreja, e individualmente. Não tenho medo, né? Confie em Deus. Mas eu não sei falar nada, irmão, não sei pregar. Irmãos, lá pelo Espírito Santo de Deus, salva a pessoa que está do teu lado, né? Salva a pessoa que está perecendo, não fica olhando ali, né? Não fica batendo cabeça se o irmão vai vir ou não. É o certo fazer isso, é convidar, é incentivar para dar força. Mas, se não for, irmãos, pegue a força suficiente de Deus e vá. Pregue, salva essa pessoa, porque aí as pessoas estão aí, irmãos, né? Um dia, nosso irmão, né, que não se encontra mais com nós aqui, no momento, né? No momento, mas eu tenho que receber aqui para voltar. A gente estava na casa dele, e a casa dele é um bar, e ali vimos pessoas dançando, bebendo, se divertindo, e conversamos mais, ele disse assim:
Irmãos, igual aqui é só ilusão. Eu olhar para mim, eu olhar para ele, realmente é só ilusão. E eu disse assim para ele: irmão, se nós não pegarmos o evangelho dessas pessoas, todas vão se perder. Porque o evangelho é da vida, irmãos. A palavra é que vivifica a alma. E esse Espírito que nos dá poder para fazer isso, vai entrar no coração dessas pessoas, vai convencer essas pessoas, vai transformar. Porque no livro de Isaías, irmãos, fala, abre sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61, verso 1, Isaías, só esse mais um versículo, para a gente concluir, que é o suficiente para a nossa manhã que Deus deixou. Isaías, abre sua Bíblia em Isaías 61 e o verso. Então Deus nos quer dar gratuitamente o seu Espírito para cada um de nós. Porque o Espírito está pronto e a carne é fraca, mas o Espírito de Deus está pronto para ser derramado nos nossos corações. 61 verso 1 diz o que, irmãos? As boas novas da salvação. O profeta diz o seguinte: o Espírito de Deus está o que, irmãos? Sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos que, irmãos? Aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Amém? O Espírito de Deus está sobre ti, irmãos. O Espírito de Deus está sobre mim para fazer toda essa obra de evangelização, pregar, libertar, salvar aquelas pessoas que estão presas nas trevas. O Espírito de Deus está sobre mim, E o próprio Jesus falou isso muitos anos depois. Abre sua Bíblia lá em Isaías, Lucas, capítulo 4, verso 18. Vamos lá para Isaías, Lucas, o profeta aqui está querendo sair. Profeta Isaías, Lucas evangelista, 4:18. Nós vamos ver o 16 em diante. O 16 diz assim, irmãos: e indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para o quê? Para ler. E então lhe deram o livro do profeta aqui, irmãos. Esse livro que a gente acabou de ler, esses versículos, do Velho Testamento, foi dado para Jesus. E então lhe deram o livro do profeta Isaías, que a gente leu agora há pouco. E abrindo o livro desse profeta Isaías, achou o que, irmãos? O lugar onde está escrito o que? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para o que, irmãos? Para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração às vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Viu como a Bíblia é maravilhosa, irmãos? Então, nesses dias, dia de sábado, como era o costume de Cristo, ir para a sinagoga, para a igreja, para ler, e ali, irmãos, foi dado para ele a palavra de Deus, o Velho Testamento. Este mesmo livro que a gente leu, de Isaías, o capítulo 61 e o verso 1, Jesus pegou e leu. Olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Irmãos, o Espírito de Deus está sobre cada um de nós, irmãos. Temos pessoas aí doentes, pessoas que estão precisando só de uma oportunidade de salvação. E essa mensagem eu tenho certeza que é de Deus. Ela veio para nós, para a gente despertarmos. Quer em grupo, quer como igreja, ou quer individualmente. Nós precisamos, vamos pregar o Evangelho. Nós precisamos transmitir a luz que foi dada a cada um de nós, para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas possam ser libertas, para que as pessoas possam
encontrar liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Porque senão não fazemos isso, irmão. Pessoas dentro da própria nossa casa estarão perdidas para sempre. Aí não vai adiantar você ficar só olhando ali. Poxa, eu estou, mas a minha família não está. Não vai adiantar, irmãos. Né? Nós temos que agir. Nós temos que fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Porque a noite vem e que ninguém pode mais trabalhar. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Ele está dando essa oportunidade para mim me preparar mais. Para você se preparar mais. E também, irmãos, a oportunidade que você tem de salvar as pessoas para o reino dos céus. Amém. Porque você tem a chance, né, de salvar as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você ficar esperando, irmãos, se ficar esperando, pessoas vão perecer ao nosso lugar, ao nosso lado, né? E depois vai se arrepender e não vai adiantar absolutamente nada. Eu só conto uma história, né, que eu até contei para vocês, mas eu quero finalizar com essa história. Como é real as oportunidades que Deus concede quando a gente não sabe aproveitar, ou a gente pode se perder, ou pessoas podem se perder para todo sempre. Conta uma história de um homem chamado Lulu. Vocês conhecem ele, né? Alguns talvez não conhecem o Lulu. Lulu, num certo dia de Semana Santa, nós estávamos bem ali na casa da mãe, né? Depois do medo dessa rua aqui, certo? E ali era tempo de evangelho de Semana Santa, pequeno grupo. Nós fizemos um grupinho ali na casa do ponto. Um colega nosso que a gente conhece, a gente chama de Ivan também, um colega nosso lá. E ali, irmãos, nós estávamos com o estudo da verdade nas mãos. E ali, ele curioso, né? E ele sabia que a igreja adventista era o que prega os mandamentos de Deus. É a igreja verdadeira, ele sabia disso, né? De alguma forma. E ali, naquele certo dia, naquela certa noite, ele recebeu um estudo bíblico da alimentação. Ele estava curioso com isso aqui, e a gente, naquele momento, aproveitou, né? E recebeu o estudo ali e depois saiu. E ele gostava daquele hino, né? Que eu botava lá no Daniel Lute, né? O nomezinho desse nome aí. Esse Daniel, certo? Que fala do Salmo 91. Aquele que habita, né? Aquele que habita. O esconderijo diz, né? Ele gostava muito desse hino. Quando ele passava na rua lá de casa, mas eu gosto desse hino aí. E um dia, ele falou para mim: vai lá em casa, né? Para a gente estudar mais a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, eu nunca fui. E nunca mais eu vou. Nunca fui, nunca mais eu vou. Sabe por quê? Por que eu nunca fui? Por causa da falta do poder do Espírito Santo, do amor, né? Da necessidade que ele precisava ir. E nunca mais eu vou, porque ele já não se encontra mais terra dos viventes. Já fui. Se ele morreu salvo, perdido, isso não posso te afirmar, né? Só Deus sabe. Sei que ele mandou lá na carta, quando ele morreu, né? Ele se enfocou, ele tirou a sua própria vida, né? Mas eu não posso dizer ainda assim se ele está perdido ou não. Isso aí não cabe a mim e nem a ninguém falar, né? Só Deus sabe. Só ele botou na cartinha dele lá: fui com o Pai, fui com o Espírito Santo. Isso ele deixou escrito na carta. Então, às vezes, quando me lembro dessa história, não, me arrependo, né? Porque eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho eterno. Se eu tivesse pregado ali o Evangelho eterno para aquela pessoa, talvez o caminho daquela pessoa que pereceu ali, não se sabe se salvo ou perdido, mas pereceu, talvez tenha mudado a trajetória da vida dele. Como muitos, né? Que viram essa chance aparecer e aproveitaram e tiveram salvo. Como o irmão Xixi, como que xingava muito, como que era católico, como que era um terror. Palavras, né? Nós tivemos essa oportunidade. Eu mais um irmão Fabinho e fomos lá. E ele pregou os mandamentos, pregou a salvação, fizemos um apelo para ele e ele aceitou a Jesus como seu Salvador. E naquele dia
Eu me lembro como se fosse ontem, irmãos, que essa bola do preto, esse escuro do olho, né? Eu te juro como Deus no céu, eu não me lembro dela até chorar nisso. Como existe Deus no céu. Que esse escuro, os olhos dele eram azul, mas esse escuro do olho, né? Irmãos, brilhou. E naquele dia, irmãos, eu comecei a chorar na família, né? Eu chorei tanto volta dele, tanto, que a gente não conseguia controlar, né? Essa alegria de ver aquela pessoa que tomou a decisão ao lado de Jesus Cristo. E aí, eu só me lembro que eu, a família, rapidinho aqui, comecei a, como é que se pode dizer, enxugar os olhos para ninguém perceber que nós estávamos chorando. Nós estávamos chorando tanto. E uma outra oportunidade que era para a gente ir, e a gente não foi, ele faleceu. Ele só disse uma coisa para mim. Eu só relembrei, para lembrar de você então Jesus, tá? E ele também fez um pedido. Mas se Deus me dá minhas forças, dá minhas pernas para me andar, me dá minha energia para me andar, eu vou dando para a igreja de vocês, que era essa igreja de Vila Boa Esperança. Ele falou isso, né? Aí depois eu lembrei, olha, também vai para Jesus. Eu já disse para vocês, né, que eu aceitei, e se Deus tinha me tirado daqui também, né, das perninhas, para me andar, eu vou andar para a igreja de vocês. Ele pegou minha mão, né, eu peguei, foi um dia que foi o momento que eu vi o brilho, né, dos olhos dele, aquela luz brilhante, né, ele pegou minha mão aqui, enfim. E eu pergunto para vocês, Deus vai responder a oração dele, o pedido dele? Sim ou não? Vai, mas não do jeito que ele quis, porque ele queria que as perninhas deles tivessem força mais uma vez para vir andando para esta igreja de Vila Nova Esperança. Não do jeito dele, ele respondeu a oração dele, vai responder quando Jesus voltar, né? As perninhas dele vão ser recuperadas, vão ser restauradas, né? No abrir e fechar de olhos, quando ressoar a trombeta de Deus, como diz a Bíblia, e ele vai andando, não para a igreja de Vila Nova Esperança, mas para a igreja adventista do sétimo dia da eternidade. Amém, glória a Deus. Então, uma oportunidade que a gente aproveitou e uma outra oportunidade que não soube aproveitar. Então, é isso. Então, nessa manhã, nós possamos refletir na mensagem que Deus deu a cada um de nós. Amém. Se não conseguir ir com ninguém, convidou, ninguém foi, peça o poder do Espírito Santo. Ele te dá a força suficiente, né, para você pregar o Evangelho, como Pedro fez, né, e receber esse poder. Pode ser sobre você e o Espírito Santo. Quer receber esse poder do Espírito Santo? Quer, todo mundo quer. Que Deus seja louvado, glorificado. E irmão Reginaldo, não vai cantar, tá certo?